Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe Maria Santíssima. Para sempre sejam louvados. Eu sempre pensei muito sobre esse evangelho que nos é apresentado, né? Um homem que sofria por causa da cegueira é apresentado para Jesus, é levado até Jesus, e Jesus faz uma cura em duas etapas. Para muitos, talvez tenha a sensação de que Jesus não foi capaz de realizar um milagre, um sinal de uma vez só, né? Como se Jesus talvez não tivesse o poder suficiente para realizá-lo. Pode ser que alguém tenha essa dúvida, né? Por que será? Quantas curas até mais difíceis Jesus já realizou, até mesmo ressuscitar os mortos, né? A filha de Jairo, o filho daquela viúva lá de Naim, né? Que estava já sendo levado para o sepulcro. O próprio Lázaro, seu amigo, que 4 dias já estava sepultado e que Jesus chama para fora do sepulcro, né? E ele volta à vida, sai do sepulcro vivo. Realidades até mais difíceis do que simplesmente a cura de um cego. Mas, na verdade, esse evangelho que hoje nos é apresentado não é pela incapacidade de Jesus, mas talvez para nos mostrar o processo da nossa caminhada de fé. É um texto que podemos fazer uma interpretação teológica. Se nós voltamos um pouco na primeira leitura, nós temos a passagem de Noé logo depois do dilúvio, né? E quando as águas cessaram de cair do céu, porque choveu 40 dias e 40 noites, Noé, para constatar se a terra já estava novamente habitável, ele solta um corvo. O problema é que o corvo, independente se já estivesse pronta a terra, né, as águas baixado ou não, ele possivelmente não voltaria. Temos aqui um simbolismo do corvo, um animal independente, um animal, um pássaro que não tem a fidelidade. Depois Noé tem um insight. Vou soltar uma pomba. A pomba revoou e de repente volta de novo para a arca, porque ainda não estava pronta. E aqui nós temos um simbolismo bonito. Quando Jesus é batizado no Rio Jordão, o Espírito Santo vem sobre Jesus em forma de uma pomba. Representa o Espírito Santo. Depois, passados 7 dias, Noé novamente solta aquela pomba que revoa sobre o lugar onde eles estavam e volta para a arca com um ramo de oliveira no bico. Aqui nós temos um outro simbolismo muito importante. Além do Espírito Santo, simbolizado pela pomba, ela traz um ramo de oliveira que simboliza o óleo da unção, porque da oliveira se tira a azeitona, das azeitonas esmagadas se extrai o óleo que faz a unção, o óleo da consagração. Então aqui nós temos, dentro da primeira leitura do Antigo Testamento, lá do livro do Gênesis, os 3 sacramentos da iniciação cristã representados. A água do dilúvio que lava a terra representa o batismo. O ramo de oliveira que a pomba traz no bico como um broto novo significa o crisma. E o sacrifício que Noé oferece para Deus dos animais que estavam dentro da arca, oferece o sacrifício para Deus porque ele renovou a terra, porque ele deu de novo a possibilidade de uma nova vida. É a representação da Eucaristia. Se nós voltamos no Evangelho novamente e a gente vê aquela figura do cego que em 2 etapas ele é curado. No primeiro momento, Jesus pergunta para ele, o que você está vendo? Está vendo alguma coisa? E ele diz, eu vejo homens como se fossem árvores que andam. Eu vejo alguma coisa, mas ainda não consigo enxergar bem. No nosso processo de caminhada, e eu acredito que em muitos de nós isso aconteceu, e talvez aconteça em muitos dos nossos ouvintes nesse momento, quantas coisas nós conseguimos enxergar da vida espiritual, mas ainda não com tanta clareza.
Como, por exemplo, quando nós lemos a primeira leitura apenas como um relato bíblico, nós pensamos, um dilúvio, uma pomba que foi solta, volta com um raminho na boca, um sacrifício oferecido. Mas será que nós tínhamos a clareza de que isso já era uma prefigura da Eucaristia, do batismo e do crisma, os 3 sacramentos da iniciação cristã? Isso significa que, ao longo da nossa caminhada, a visão da fé nos é dada de modo paulatino. Não é nos dado, muitas vezes, um conhecimento da fé como se fosse milagroso. O processo da nossa conversão e da nossa fé em Deus se dá em cada passo que nós damos. E é por isso que nós precisamos caminhar para frente, caminhar com Cristo. Não parar jamais de querer, de buscar o conhecimento da fé, porque somente na busca constante nós podemos aprofundar cada vez mais o conhecimento de Deus. Num segundo momento, Jesus novamente impõe as mãos sobre ele, sobre aquele cego, e ele passa a enxergar com plena nitidez. Também na nossa vida espiritual, quando Deus toca a nossa vida, ao longo da nossa caminhada, podemos enxergar Deus com toda a nitidez da graça e do Espírito. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.